Na festa de 5 anos da minha filha, obrigaram minha sobrinha a cortar o bolo enquanto minha filha chorava, implorando para poder apagar suas próprias velinhas. Todos os presentes foram dados à minha sobrinha. A mãe dela zombou: faz essa menina calar a boca ou você vai se arrepender. Minha irmã riu: na próxima, não faça festa para criança mimada. Meu pai ainda disse, cuspindo as palavras: para de drama. É só uma festa, idiota. Peguei minha filha no colo, em lágrimas, e fui embora sem dizer nada. Mas minha resposta 2 dias depois deixou todos em choque. Nunca imaginei ser o tipo de pessoa que postaria no Reddit sobre confusão de família, mas aqui estou eu, 2 da manhã, ainda tremendo de raiva, 2 dias depois do que aconteceu na festa da minha filha Nora. Preciso tirar isso da cabeça antes que enlouqueça. Então vamos começar do início. Meu nome é Denise, tenho 28 anos e sou mãe solteira da garotinha mais doce e maravilhosa do mundo. O pai da Nora não faz parte da nossa vida. Ele decidiu que ser pai não era para ele quando ela tinha 3 anos. Desde então, somos só nós duas contra o mundo. Minha família sempre criticou minhas escolhas e como é difícil para mim ser mãe solteira, mas eu me esforço todos os dias para dar tudo de que a Nora precisa. Tenho um emprego estável como coordenadora de marketing. Moramos num apartamento pequeno, só nosso, e Nora está indo muito bem no jardim de infância. O problema é que minha irmã, Clary, sempre foi a filha perfeita. Ela tem 32 anos, é casada com o namorado do colégio, Mike, e tem uma filha de 7 anos chamada Olivia. Eu gosto da minha sobrinha, ela é uma boa menina. Mas Clary tem essa mania de fazer tudo girar em torno dela e da Olivia e meus pais a incentivam. Quando Olivia perdeu o primeiro dente, virou um evento. Quando Nora perdeu o dela na mesma semana, mal comentaram. Quando Olivia entrou para o quadro de honra, meus pais a levaram a um restaurante chique. Quando Nora ganhou um prêmio por frequência perfeita, só disseram, legal, querida, e mudaram de assunto. Mesmo assim, sempre tentei manter a paz por Nora. Ela merece ter os avós, a tia e o tio por perto, mesmo com todos os defeitos. E achei que, ultimamente, as coisas estavam melhorando. Minha mãe demonstrava mais interesse por Nora, e Clary parecia menos competitiva nas ligações. Então, quando o 5º aniversário da Nora se aproximou, decidi fazer algo especial. Eu estava com pouco dinheiro, como sempre, mas isso era importante demais. Economizei por 2 meses para fazer uma festa de verdade. Aluguei um centro comunitário, contratei um palhaço, encomendei um bolo personalizado da Elsa, porque Nora é obcecada por Frozen, comprei decorações, lembrancinhas e até aluguei um pula-pula. Convidei toda a turma do jardim de infância dela, além da família. Nora estava tão animada que mal dormia de empolgação na semana anterior. Ela não parava de falar sobre o bolo e como faria o maior desejo da vida ao apagar as velas. Estava até ensaiando sua técnica de sopro, respirando fundo e fazendo movimentos com as mãos. Era a coisa mais linda do mundo. No dia da festa, eu estava correndo para organizar tudo. Nora vestia um vestido roxo de princesa, o item mais caro que comprei para ela o ano todo, mas ao vê-la sorrindo ao se olhar no espelho, eu soube que tinha valido cada centavo. Ela parecia uma princesa de verdade e sabia disso. Minha família chegou pontualmente. Mamãe, papai, Clary, Mike e Olivia chegaram juntos. Logo percebi que Olivia também estava usando um vestido de princesa exatamente no mesmo modelo que o da Nora, só que rosa. Clary claramente comprou o vestido depois que postei no Facebook uma foto do vestido da Nora, na semana anterior. Mas tudo bem, pensei. 2 princesas numa festa de princesa, sem problema. A festa começou muito bem. As crianças estavam se divertindo no pula-pula, o palhaço fazia truques de mágica, e Nora estava absolutamente radiante. Corria de um lado para o outro apresentando seus amiguinhos, mostrando as decorações e sendo a anfitriã perfeita. Meu coração se enchia de alegria ao vê-la tão feliz. Mas então comecei a perceber umas coisinhas. Coisas pequenas, no início. Quando Nora corria para mostrar algo aos avós, eles mal olhavam antes de voltarem a atenção para Olivia. Quando Nora chamou a avó para ver sua cambalhota, ela disse que estava ocupada conversando com Clary. E quando Nora quis mostrar uma dancinha nova para o avô, ele já estava vidrado em Olivia, que fazia uma coreografia toda ensaiada. Tentei ignorar. Era o dia da Nora. Eu não deixaria o favoritismo de sempre estragar tudo.
chegou a hora dos presentes. Preparei uma cadeira especial para Nora, um trono pequeno que peguei emprestado com uma amiga organizadora de festas. Nora se sentou nele, toda empolgada, quase tremendo de alegria enquanto eu começava a trazer os presentes. Ela agradecia a cada um, até os mais simples, com sua vozinha fofa: "Muito obrigada. Esse é o melhor aniversário de todos." Meus pais trouxeram uma sacola enorme de presentes. Presumi que fossem todos para Nora, afinal, era a festa dela. Mas quando ela estendeu as mãozinhas para pegar a sacola, Clary apareceu de repente. "Espera", disse ela em voz alta. "Alguns desses são para Olivia também. Achamos que seria legal dividir, já que ela está aqui." Meu estômago virou. Mas respirei fundo e tentei manter a compostura. Compartilhar o quê? É o aniversário da Nora. Mamãe logo apoiou: "Não queríamos que a Olivia se sentisse de fora. Você sabe como é com crianças quando uma ganha presentes e a outra não." Olhei para Nora, ainda sentada no trono, e vi a confusão começar a tomar conta de seu rostinho. "Mas é o meu aniversário", ela disse baixinho. "Claro que é, meu amor", respondi rapidamente. "Esses presentes são seus." Mas Clary já puxava coisas da sacola. "Essa boneca é para Olivia", anunciou, mostrando uma boneca American Girl, a mesma que Nora sonhava havia meses. "Sei disso porque ela sempre olhava o catálogo na biblioteca. E esse conjunto de arte é para as duas, para compartilhar." O rostinho da Nora se desfigurou de decepção. "Mas mamãe, essa é a boneca que eu queria. Mostrei para a vovó outro dia." Mamãe cortou em tom ríspido: "Nora, não seja egoísta. Compartilhar é um ato de amor." Minha pressão subiu, mas tentei manter o tom. "Mãe, essa é a festa dela. Os presentes deveriam ser só para ela." Papai resmungou com desprezo: "Não vai matar ninguém dividir. Ela tem muitos outros." Mas não parou por aí. Clary continuou tirando presentes da sacola e separando para Olivia. O kit de artesanato que Nora sempre admirava? Perfeito para Olivia, ela ama essas coisas. O conjunto de livros? O nível de leitura da Olivia é mais avançado, ela vai aproveitar mais. O jogo de tabuleiro? Melhor compartilhar. Nora se esforçava para não chorar. Mas seu queixo tremia, e ela me olhava com aqueles olhos confusos e tristes, sem entender por que aquilo estava acontecendo no dia mais esperado por ela. "Tá tudo bem, meu amor", sussurrei. "Você ainda tem muitos outros presentes." Mas o dano já estava feito. Até os presentes dos meus pais vinham com condições. "Compartilha com a Olivia quando ela vier brincar. Isso é legal, mas não estrague. Agradeça direitinho aos avós." Aí chegou a hora do bolo e foi quando tudo desmoronou. Eu tinha gastado tanto dinheiro naquele bolo. Era uma verdadeira obra de arte. 3 camadas cobertas com glacê azul e branco, salpicadas com glitter comestível e uma decoração perfeita, com a Elsa no topo. Nora falava sobre esse bolo há semanas. Ela vinha praticando o pedido de aniversário e me perguntava todos os dias se já estava na hora de apagar as velas. Levei o bolo para fora, com 5 velinhas acesas, enquanto todos cantavam parabéns. Nora pulava na cadeira, batendo palminhas, os olhos arregalados de admiração. Aquele era o momento que ela tanto esperava. Coloquei o bolo na frente dela e comecei a lhe entregar a faca para que, com minha ajuda, cortasse o primeiro pedaço. Mas Clary se adiantou. "Espera", disse ela. "A Olivia deveria ajudar a cortar o bolo. Ela é mais velha e tem mais habilidade com facas." "Não", respondi firme. "A Nora vai cortar o próprio bolo de aniversário." "Não seja ridícula", interrompeu minha mãe. "A Olivia é mais responsável. Não queremos que Nora se machuque." Nora olhou para mim com os olhos cheios de expectativa. "Mamãe, eu quero cortar meu bolo." "Você vai, meu amor", garanti. Mas Clary já estava colocando Olivia à frente do bolo. "Aqui, Olivia", disse em voz alta. "Você pode ajudar sua priminha." "Eu não preciso de ajuda", protestou Nora, com a voz ficando mais fina. "É meu aniversário. Eu quero cortar meu bolo." "Nora, pare de ser difícil", disse meu pai com severidade. "Deixa a Olivia ajudar."
Mas não foi ajuda. Foi roubo. Guiada por Clary, Olivia cortou o primeiro pedaço de bolo enquanto Nora assistia imóvel, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava paralisada, assistindo aquele pesadelo acontecer, sem acreditar no que via. Agora faça seu pedido e apague as velas, instruiu Clary para Olivia. Não! Gritou Nora, finalmente. Essas são minhas velas. É o meu aniversário. Eu quero apagá-las. Ela correu em direção ao bolo, mas Olivia já havia puxado o ar. Nora chegou justo quando Olivia apagou todas as 5 velas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ensurdecedor. Nora ficou ali parada, olhando para as velas fumegantes, o peito subindo e descendo com soluços. Parecia que o mundo dela tinha acabado. Eu não consegui fazer meu pedido, sussurrou. Eu não consegui apagar as velas. Ah, pelo amor de Deus, disse minha mãe. Calha a boca ou vai se arrepender. Senti algo gelado, cortante, tomar conta do meu peito. Com licença. Você me ouviu? Isso é constrangedor. Controle sua filha. Nora agora chorava sem parar. O tipo de choro que parte o coração, aquele choro sentido de uma criança de 5 anos que não entende por que os adultos, que deveriam amá-la, estão sendo tão cruéis. Clary ainda teve a audácia de rir. Na próxima, não faça festa para a criança que só quer chamar atenção. Olhei para ela em estado de choque. Chamar atenção? Ela tem 5 anos. É o aniversário dela. Ela está sendo dramática, disse meu pai. Pare de drama. É só uma festa idiota. Só uma festa idiota. A festa para a qual eu economizei por 2 meses. A festa que Nora esperava há semanas. A festa que deveria ser o dia dela. Olhei para minha família. Para a família da minha filha. E tudo o que vi foram rostos duros, irritados. Ninguém consolava Nora. Ninguém via problema no que havia acabado de acontecer. Minha filha de 5 anos chorava porque tiraram dela o momento mais especial do seu dia e ainda a culpavam por isso. Foi então que algo em mim se partiu. Mas não um rompante. Não um grito. Foi aquele tipo de explosão silenciosa e gelada. Aquela clareza repentina que mostra exatamente o que você precisa fazer. E eu não disse uma palavra. Peguei Nora no colo. Ela escondeu o rostinho no meu ombro, ainda chorando. Com a outra mão, peguei minha bolsa e a coroa especial de aniversário dela, que ainda estava sobre a mesa. Caminhei até onde estavam os presentes ou o que sobrou deles, depois da divisão forçada promovida pela Clary e juntei tudo. Denise, onde você vai? Gritou minha mãe atrás de mim. Eu não respondi. Recolhi as coisas da Nora, coloquei-a com cuidado no carro e fui embora daquele centro comunitário sem olhar para trás. Nora chorou o caminho inteiro até em casa, me perguntando repetidamente por que a Olivia teve que soprar as velas dela e por que todo mundo estava sendo tão malvado no aniversário dela. Foi uma das viagens mais dolorosas que já fiz. Nora lançava perguntas que me destroçavam por dentro e que eu não conseguia responder sem desabar. Mamãe, por que a vovó não quis que eu soprasse as velas? Eu fiz algo errado. Eu fui má? Cada pergunta era uma faca no coração. Eu mantinha a voz firme, mas por dentro estava gritando. Não, meu amor, você não foi má. Você foi perfeita. Às vezes os adultos cometem erros, e hoje eles estavam errados. Mas era meu aniversário, ela sussurrou e a forma como ela disse isso, tão quebrada, quase me fez parar o carro para vomitar. Ao chegarmos em casa, percebi os olhares curiosos dos vizinhos pelas janelas. Voltamos bem antes do previsto, e lá estava eu, carregando uma criança chorando e uma pilha de presentes. A senhora de Holtz, da casa ao lado, chegou a sair para nos encontrar. Denise, está tudo bem? Como foi a festinha da Nora? Eu nem consegui responder. Apenas balancei a cabeça e entrei direto. Nora ainda agarrada a mim como um coala. Já dentro de casa, sentei com Nora e tentei salvar algo do dia. Ei, meu amor, quer abrir seus presentes? Os que são mesmo seus? Mas Nora apenas balançou a cabeça e se encolheu no sofá, fazendo uma bolinha. Não quero. Estou muito triste.
Sentei-me ao lado dela e a puxei para o meu colo. Ela ainda usava o vestidinho roxo de princesa, agora amassado e manchado de lágrimas. Sua coroa de aniversário estava torta, e seu rostinho ainda molhado de tanto chorar. Desculpa, meu amor, sussurrei em seus cabelos. Desculpa de verdade. Por que eles foram maus comigo? Mamãe, eu dividi meus brinquedos com a Olivia quando ela veio aqui da última vez. Eu sempre fui legal com ela. E foi aí que tudo caiu sobre mim como um caminhão. Não era só uma festa de aniversário. Era um padrão. Era a história da vida da Nora com essas pessoas. Ela se esforçava tanto para ser boa, gentil, para conquistar o carinho deles e eles, sistematicamente, mostravam a ela que ela não era suficiente. Pensei em todas as reuniões de família em que Nora foi ignorada. Todos os feriados em que Olivia recebia um tratamento especial. Todas as vezes que Nora voltava dos avós um pouco mais quieta, um pouco menos confiante. No último Natal, Nora fez enfeites artesanais para todos da família. Passou semanas confeccionando cada um com orgulho no programa extracurricular. Quando os distribuiu, meus pais sorriram de maneira educada e os colocaram de lado. Mas quando Olivia entregou porta-retratos comprados em loja, com fotos escolares dela, fizeram um escarcéu e correram para exibi-los pela casa. Nora percebeu. Mais tarde, me perguntou baixinho por que a vovó e o vovô não gostaram dos enfeites dela. Eu inventei desculpas, disse que estavam ocupados e que colocariam os enfeites depois. Mas nunca colocaram. Teve a vez que Nora ganhou uma medalha no dia esportivo da escola. Ela estava tão animada para mostrar para todos no churrasco da família. Mas, quando correu até meus pais, eles estavam ocupados tirando fotos da Olivia dando cambalhotas. Nora ficou ali, parada, por uns 10 minutos segurando a medalha. Esperando. Esperando que alguém olhasse para ela. Ninguém olhou. Ela foi embora e ficou sozinha nos degraus da varanda. Ou aquela vez que Nora tirou nota máxima na avaliação do jardim de infância. Estava lendo acima do nível da série, impressionou tanto o professor que foi convidada a participar de um grupo de leitura avançado. Fiquei tão orgulhosa que liguei para os meus pais na hora para contar a novidade. A resposta da minha mãe: Ah, que bom, querida. Você ficou sabendo que a Olivia foi selecionada para o programa de superdotados? Era sempre assim. Todas as vezes. Como se qualquer conquista da Nora, seus sentimentos, até mesmo sua existência, estivessem sempre em segundo plano em comparação com a Olivia. E eu percebi que estava permitindo aquilo ao continuar expondo minha filha a esse tipo de tratamento. Sempre me dizendo que avós imperfeitos ainda eram melhor do que nenhum avô. Mas ver Nora arrasada daquele jeito, no que deveria ter sido o dia mais feliz do ano para ela, me fez entender, eu estava errada. Muito errada. Mamãe? A vozinha dela interrompeu meus pensamentos. A gente pode ligar pro papai para contar da minha festa? Meu coração se partiu de novo. Nora ainda perguntava sobre o pai de vez em quando, mesmo ele tendo deixado claro que não queria contato. Ela mantinha essa fantasia de que, se algo grande acontecesse, talvez ele quisesse voltar a fazer parte da vida dela. Ah, minha querida, eu disse, apertando-a mais forte nos braços, o papai não pode falar agora. Mas sabe de uma coisa? Você me tem. E eu te amo mais do que todas as estrelas do céu. Mas todo mundo tem mais gente que ama eles, ela disse, com tanta naturalidade que quase me fez chorar ali mesmo. A Olivia tem a mamãe, o papai, a vovó, o vovô e o tio Mike. Eu só tenho você. E a mamãe te ama o suficiente por 100 pessoas, respondi. Mas mesmo enquanto falava isso, eu sabia que ela não estava convencida. Pedi pizza para o jantar e deixei Nora comer no sofá vendo filmes da Disney. Decidi que, em dias em que sua família estraga sua festa de aniversário, regras normais não se aplicam. Ela escolheu a comida, mas ainda estava chateada demais para comer direito. Por volta das 7 da noite, meu telefone começou a tocar. Primeiro a Clary. Depois meus pais. Mandei todas as chamadas direto para a caixa postal. Quando chegou a hora de colocar Nora para dormir, eu já tinha 14 chamadas perdidas e o dobro de mensagens de texto. Ajudei Nora a tirar o vestidinho de princesa e vestir o pijama favorito, aquele dos unicórnios. Enquanto eu escovava os dentes dela, ela me olhou no espelho.
Mamãe, a gente vai ver a vovó, o vovô e a tia Clary de novo. Parei, a escova ainda na mão. Não sei, minha filha. Eles te machucaram hoje, e isso não foi certo. Talvez eles peçam desculpas, ela disse baixinho. Tomara, respondi. Talvez peçam. Mas, no fundo, eu sabia que não pediriam. Eles nunca pediam. Me segurei o resto da noite. Esperei até Nora estar na banheira. Depois que ela dormiu, me tranquei no meu quarto e chorei. Chorei como não chorava desde que o pai da Nora foi embora. Não chorei só pelo que aconteceu naquele dia. Chorei por todos os anos em que vi minha filha ser tratada pela minha família como se fosse menos importante, menos digna, menos merecedora de amor e atenção que a prima dela. Chorei por cada vez que inventei desculpas para o comportamento deles. Por cada vez que falei para Nora que eles estavam apenas ocupados quando a ignoraram. Por cada vez que escolhi manter a paz ao invés de proteger os sentimentos da minha filha. Chorei pela menininha que passou semanas sonhando com o momento de fazer seu pedido de aniversário e viu outra criança soprar suas velas. Pela confusão nos olhos dela. Pela dor de ser invisível para os adultos que deveriam amá-la. Mas, acima de tudo, chorei porque finalmente compreendi, isso não ia mudar. Não era uma fase. Não era má comunicação. Era quem eles eram. E Nora merecia muito mais. Depois que ela dormiu, me sentei na mesa da cozinha e finalmente ouvi as mensagens de voz. Eram exatamente o que eu esperava. Clary. Denise, vocês estão sendo ridículas. Arruinaram a festa por besteira. A Nora precisa aprender que nem sempre ela vai ser o centro das atenções. Me ligue. Minha mãe? Denise Louise, estou decepcionada com você. Sair daquele jeito foi infantil e vergonhoso. Está ensinando a Nora a ser dramática. Por isso ela age assim. Meu pai. É melhor vocês ligarem de volta e pedirem desculpas. Fizeram um papelão na frente de todo mundo. A Nora está bem. Crianças são resilientes. Parem de ser tão sensíveis. Mais do mesmo. Mais culpando a mim. Mais ignorando os sentimentos da Nora. Mais provas de que não viam absolutamente nada de errado no que tinham feito. Apaguei todas as mensagens. Não respondi nenhuma. E então fiz algo que nunca tinha feito antes. Comecei a documentar tudo. Anotei cada detalhe da festa que consegui lembrar. Revirei meu celular e tirei print de todas as mensagens de texto. Revirei minhas fotos e encontrei imagens do rosto da Nora durante a abertura do presente e nos momentos embaraçosos do corte do bolo. Fiquei acordada até às 3 da manhã, montando uma linha do tempo não só daquele dia, mas de anos de episódios semelhantes. Cada vez que favoreceram a Olivia, cada comentário maldoso, cada momento em que fizeram a Nora se sentir inferior. O padrão era inegável quando tudo estava ali, exposto, preto no branco. Aquilo não era apenas um dia ruim, era um ciclo constante de abuso emocional, camuflado sob o nome de dinâmica familiar. Comecei a pesquisar. Li tudo o que encontrei sobre negligência emocional no ambiente familiar, sobre os efeitos a longo prazo do favoritismo nas crianças, sobre os direitos e deveres dos avós. Li artigo após artigo sobre filhos que cresceram se sentindo invisíveis e sem amor, e como isso impactou sua autoestima e seus relacionamentos na vida adulta. Cada texto que eu lia só reforçava a certeza. Eu precisava proteger a Nora. Vínculo de sangue não dá a ninguém o direito de machucar sua filha. Às vezes, cortar pessoas tóxicas mesmo que sejam da sua família é o ato mais saudável que se pode fazer. Quando o sol começou a nascer, eu já tinha um plano. Não apenas de vingança, mas de reconstrução. Eu queria criar uma nova vida para Nora. Uma vida onde ela fosse valorizada, celebrada, amada de forma incondicional. Uma vida em que ela jamais se perguntasse por que não era boa o suficiente para as pessoas que supostamente deveriam se importar com ela. Antes de ir dormir, fui olhar a Nora. Ela dormia tranquila, abraçada ao elefante de pelúcia preferido. Tão pequena. Tão inocente. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa. Nunca mais deixaria ninguém fazê-la sentir o que sentiu naquela festa.
Algumas pessoas poderiam dizer que o que fiz em seguida foi extremo. Que eu deveria ter tentado consertar as coisas com minha família antes. Que o perdão deveria vir antes da justiça. Mas o que elas não sabem é que eu passei 5 anos tentando. 5 anos de desculpas, de tentativas, de esperança. 5 anos vendo a luz da minha filha se apagar aos poucos, sempre que escolhiam a Olivia no lugar dela. Eu estava cansada. Cansada de esperar. Cansada de inventar desculpas. Cansada de priorizar o conforto deles em vez do bem-estar da minha filha. Chega! Era hora de consequências. Na manhã seguinte, a dor tinha se cristalizado em algo novo, determinação. Primeiro, liguei para meu chefe e pedi um dia de folga. Depois, comecei a fazer ligações. Liguei para o advogado que tinha me ajudado com a custódia do pai da nora. Liguei para o banco. Liguei para um detetive particular que encontrei online. Liguei para um corretor de imóveis. Liguei para a escola da nora. Veja bem, tem algo que minha família nunca entendeu sobre mim. Sou excelente no que faço. Sou ótima pesquisadora. Planejo com precisão. E sei guardar segredos quando necessário. Nos últimos anos, enquanto eles nos tratavam como uma nota de rodapé na vida deles, eu estava, silenciosamente, construindo um futuro. Estava economizando, organizando minhas finanças, fortalecendo meu nome, crescendo profissionalmente. E estava documentando tudo. Tirando prints de postagens nas redes sociais. Salvando mensagens de texto. Mantendo registros. Como as mensagens da Clary reclamando que a nora era mimada. As postagens da minha mãe e do meu pai enaltecendo as conquistas da Olivia sem nunca mencionar nada da nora. Ou aquela vez em que meu pai chamou Nora de dramática no grupo da família, quando ela chorou com saudades do próprio pai. Mas o mais importante, eu também estava acompanhando as finanças. Veja, meus pais haviam criado fundos universitários para os netos quando eles nasceram. Eles me disseram, com todas as letras, que haviam reservado dinheiro para Nora assim como fizeram para Olivia. Eles me mostraram toda a papelada menos no ano passado, quando pedi uma atualização sobre o fundo da Nora. Nesse dia, ficaram estranhos, evasivos. Disseram algo sobre reorganizar investimentos. Na hora, deixei passar. Não queria causar um drama desnecessário. Mas na segunda-feira, depois da festa, pedi ao investigador particular que contratara para dar uma olhada. Descobri que eles haviam esvaziado completamente o fundo universitário da Nora 6 meses antes. E transferido todo o dinheiro $15.000 para a conta da Olivia. $15.000 que foram prometidos à minha filha. Também pedi para ele investigar a situação da herança. Minha avó havia deixado um valor para ser dividido entre os netos eu e Clary com a condição de que usássemos aquilo para ajudar nossos filhos. Fiz exatamente isso, coloquei minha parte em uma poupança para Nora. Clary, por outro lado, gastou tudo reformando a cozinha. Mas tinha outra parte da herança, uma quantia que deveria ser transferida diretamente para os bisnetos quando completassem 18 anos. Os documentos diziam que esse dinheiro $25.000 para cada bisneto seria administrado pelos avós como curadores legais. E adivinha? Meus pais estavam usando a parte da Nora para alimentar a conta da Olivia. Eles vinham transferindo o dinheiro aos poucos há mais de um ano. Na terça-feira, 2 dias depois da festa, confrontei meus pais com essas informações. Eles nem tentaram negar. A Olivia tem mais oportunidades, disse minha mãe, já se defendendo. Está em turmas avançadas, precisa de aulas particulares. Tem potencial para entrar em uma boa faculdade. A Nora tem 5 anos, mãe, eu disse. Como você pode saber qual é o potencial dela? Meu pai tentou suavizar. A gente ia devolver? Não é como se fosse roubo. Vocês literalmente roubaram. Esse dinheiro foi deixado especificamente para Nora. Somos os avós dela, insistiu minha mãe. Sabemos o que é melhor para as 2 meninas. Foi aí que joguei minha carta na manga. Ótimo, respondi. Então vocês não vão se importar em explicar isso para um juiz da vara de família. Naquela manhã, eu já tinha preenchido toda a papelada. Estava processando meus pais por apropriação indevida do dinheiro, pedindo a devolução integral, com juros e danos morais.
também estava solicitando ao tribunal que os removesse como curadores da herança da nora e nomeasse um fiduciário independente. Mas isso nem foi a melhor parte. Durante minhas investigações, descobri algo ainda mais interessante. Nos últimos 3 anos, meus pais haviam declarado a nora como dependente em suas declarações de imposto de renda. Mesmo ela morando comigo em tempo integral. Mesmo eu sendo a única responsável por ela. Eles estavam recebendo milhares de dólares em restituições e benefícios fiscais enquanto eu perdia deduções às quais tinha pleno direito. Denunciei os dois à Receita Federal por fraude fiscal. E não parei por aí. Descobri que Clary também estava cometendo fraude, dizia ser mãe solteira nas inscrições de Olivia para programas extracurriculares e acampamentos de verão, mesmo sendo casada com Mike, com quem tem uma renda familiar conjunta de mais de $100.000. Ela estava recebendo bolsas e taxas reduzidas destinadas a famílias que realmente precisavam de ajuda. Então, também a denunciei por fraude de auxílio financeiro. Mas espera, tem mais. Lembra que mencionei que sou boa com registros? Pois é. Há anos venho documentando tudo, cada demonstração de favoritismo, cada comentário cruel, cada vez em que fizeram Nora se sentir inferior. Compilei tudo num relatório detalhado e enviei aos serviços de proteção à criança não porque achasse que a nora estivesse em perigo, mas porque queria deixar registrado: minha família tinha um histórico consistente de negligência emocional e tratamento desigual. Também mandei cópias para o distrito escolar. Nora começaria o 1º ano em breve, e eu queria garantir que, se minha família tentasse buscá-lo ou se apresentasse como contato de emergência, haveria um registro oficial mostrando que eles não eram confiáveis. Depois veio a blitz nas redes sociais. Postei um relato detalhado do que aconteceu na festa de aniversário da nora no Facebook, no Instagram e, sim, até no Reddit. Incluí fotos da nora chorando, capturas de tela das mensagens cruéis que recebi depois e uma análise completa do abuso financeiro que descobri. Marquei todo mundo, a igreja deles, os empregadores, os vizinhos, os amigos. Publiquei em todos os grupos da comunidade local que encontrei. Fiz questão de garantir que todo mundo em volta deles soubesse exatamente o tipo de pessoa que eles eram. A resposta foi imediata e arrasadora. A professora do jardim de infância da nora entrou em contato para saber como ela estava. Vizinhos que a haviam brincando alegre no quintal há anos ficaram horrorizados. Meus colegas de trabalho ficaram indignados. Até gente que eu mal conhecia estava compartilhando as postagens e comentando sobre o quão nojento era o comportamento da minha família. Mas a melhor parte foi ver a reação deles. Primeiro, vieram os telefonemas furiosos. Como você teve coragem de expor nossos assuntos de família na internet? Você está sendo vingativa. Pense em como isso afeta a Olivia. Como eu não atendi, tentaram aparecer no meu apartamento. Mas eu também não abri a porta. No dia anterior, eu tinha instalado uma câmera de segurança, então consegui imagens perfeitas deles batendo na minha porta e gritando ameaças, imagens que incluí no processo judicial. Depois começaram as tentativas desesperadas de controlar os danos. Clary colocou as redes sociais no privado e começou a postar mensagens vagas sobre dramas familiares e não acreditem em tudo que leem na internet. De repente, meus pais começaram a postar fotos antigas da nora com legendas como nossa netinha preciosa e amor eterno. Tarde demais. O processo judicial levou meses para se resolver, mas, quando se tem documentação clara de fraude financeira, o desfecho nunca está em dúvida. Meus pais foram obrigados a devolver todo o dinheiro da nora, com juros, no prazo de 30 dias. Também foram condenados a pagar meus honorários advocatícios e foram oficialmente removidos como curadores da herança. Mas o processo legal revelou ainda mais horrores. Durante a fase de descoberta, descobrimos que meus pais vinham transferindo sistematicamente dinheiro das contas da nora há quase 3 anos. Não era só o fundo da faculdade ou a herança. Eles também estavam interceptando os cheques de aniversário e Natal que a irmã da minha avó, tia Ruth, enviava todos os anos. Desde que Nora nasceu, tia Ruth mandava cheques de $50 para cada aniversário e feriado. Nos 2 primeiros anos, recebi normalmente e depositei na conta dela. Mas, a partir dos 3 anos da nora, os cheques pararam de chegar. Eu me perguntava por quê, especialmente porque Ruth sempre perguntava pela nora quando ligava. Acontece que meus pais convenceram Ruth a enviar os cheques para o endereço deles, dizendo que era para me ajudar a organizar melhor as coisas. E então,
estavam depositando tudo direto na conta da Olivia. Quando liguei para contar isso a Ruth, ela ficou furiosa. Ela tinha mandado dinheiro, cartões e cartas por 5 anos, nenhum deles chegou até Nora. Imediatamente, Ruth alterou seu testamento, removendo meus pais como administradores de qualquer fundo destinado a Nora, e começou a enviar o dinheiro diretamente para uma conta nova que abri para minha filha. A parte fiscal seguiu seu próprio curso. O IRS foi lento, mas meticuloso. A investigação inicial confirmou que meus pais estavam de fato fraudando o sistema ao declarar Nora como dependente. Agora enfrentam multas pesadas e impostos atrasados. A resolução completa ainda levaria algum tempo, mas as provas eram sólidas. A investigação também revelou que eles estavam falsamente alegando despesas educacionais em nome da Nora, como aulas particulares, atividades extracurriculares e até materiais escolares que na verdade eu paguei do meu bolso. Já a denúncia contra Clary revelou uma rede completa de mentiras. Durante anos, ela preencheu formulários afirmando ser mãe solteira sem renda. Com isso, ela recebeu almoços escolares subsidiados, creche gratuita no contraturno, descontos em acampamentos de verão e até bolsas para as aulas de dança da Olivia, tudo com base em declarações falsas. A investigação revelou registros bancários mostrando que Clary e Mike tinham uma renda conjunta de mais de $120 mil por ano, além de possuírem 2 carros e uma casa com 4 quartos. As consequências financeiras só aumentaram. Clary teve que devolver milhares de dólares recebidos em benefícios fraudulentos, além de pagar pesadas multas. Diversas organizações baniram permanentemente a família deles de seus programas. O empregador de Mike, uma grande firma de contabilidade, o demitiu discretamente assim que veio à tona o envolvimento dele com esquemas de fraude fiscal. Mas foi no campo social que as consequências foram ainda mais devastadoras. Minha postagem no Facebook sobre o que aconteceu na festa de aniversário da Nora foi compartilhada mais de 800 vezes só na primeira semana, chamando a atenção de vários grupos de pais da região. O centro comunitário onde a festa original aconteceu publicou uma declaração pública em apoio à Nora e ofereceu serviços gratuitos para outras famílias que passaram por situações semelhantes. A igreja dos meus pais, onde eles eram membros ativos havia mais de 20 anos, pediu formalmente que ambos renunciassem a qualquer posição de liderança. O próprio pastor Williams me ligou, pediu desculpas e perguntou se a igreja poderia ajudar Nora de alguma forma. Vários membros se solidarizaram, oferecendo apoio emocional e até ajuda material. O escritório de advocacia local onde Clary trabalhava como assistente jurídica a demitiu logo após a divulgação das investigações de fraude. Em uma comunidade profissional pequena e unida como a nossa, a notícia se espalhou rápido e, desde então, ela vem enfrentando muitas dificuldades para conseguir outro emprego na área. Meu pai também sofreu pressão na empresa de engenharia onde trabalhava. Alguns clientes se mostraram desconfortáveis com a má reputação, e mesmo que ele não tenha sido demitido, ficou claro que a aposentadoria antecipada seria bem-vinda. Ele entendeu o recado. Até a vida social de Olivia foi afetada. Os pais da escola passaram a evitar encontros e aniversários com Clary, e a família foi sendo excluída de atividades sociais. Olivia, antes popular e querida, se viu isolada, pois os outros pais passaram a questionar se era seguro deixar seus filhos perto de uma família com valores tão duvidosos. Sinceramente, tive pena da Olivia. Ela era só uma criança, e nada daquilo era culpa dela. Mas minha prioridade precisava ser proteger a Nora e, infelizmente, às vezes pessoas inocentes acabam machucadas pelas escolhas ruins dos adultos. No fim das contas, o processo judicial nem foi a parte mais gratificante. O que realmente aqueceu meu coração foi o que aconteceu na festa de aniversário de reparação da Nora. Depois de todas as postagens nas redes sociais, fui contatado por dezenas de pessoas querendo fazer algo especial por ela, pais de colegas da escola, vizinhos, colegas de trabalho e até completos desconhecidos que viram a história online. Uma padaria local se ofereceu para fazer um bolo de aniversário novo, totalmente gratuito. Uma empresa de animação infantil doou um palhaço e uma artista de pintura facial. Uma locadora de brinquedos infláveis ofereceu um castelo inflável. Os pais dos colegas da Nora organizaram uma arrecadação de presentes. Um salão de festas temático, especializado em aniversários infantis, soube da história e se ofereceu para realizar uma festa gratuita no espaço deles, um salão decorado como um castelo de princesas. Empresas locais doaram a decoração, as lembrancinhas e até contrataram um fotógrafo profissional para registrar tudo. Mas o melhor de tudo, Nora pôde convidar quem quisesse.
Ela chamou seus coleguinhas da escola, sua professora, nossos vizinhos e alguns amigos de verdade. Nenhum membro da minha família biológica foi convidado. A festa foi tudo o que a primeira deveria ter sido e mais. Nora foi o centro das atenções de forma linda e merecida. Ela mesma cortou o bolo, soprou as velas e fez seu pedido. Ganhou tantos presentes que precisamos fazer várias viagens até o carro para levar tudo. Mas o que realmente tornou aquele dia especial não foram os presentes ou os enfeites. Foi ver a autoconfiança da Nora florescer novamente. A professora dela, a senhora Reio, fez um discurso emocionante elogiando Nora como uma aluna maravilhosa e dedicada. A dona da padaria que doou o bolo presenteou Nora com um avental de princesa e a convidou para, um dia, ir à loja decorar cupcakes com ela. O fotógrafo que ofereceu seus serviços era, na verdade, pai de um colega da turma da Nora. Ele tinha um pequeno negócio paralelo de fotografia familiar e tirou um tempo extra para fazer Nora se sentir como uma verdadeira princesa. Montou uma cabine com adereços, fundos temáticos e ela posou sorrindo como se estivesse em um ensaio para uma revista. Essas fotos ainda estão penduradas na nossa sala e, sempre que Nora as olha, seu rosto se ilumina de orgulho. Mas o momento mais marcante para mim foi quando Nora se levantou diante de todos e fez um pequeno discurso de agradecimento. Ela estava serena, grata e doce. Agradeceu a todos por estarem lá e por fazê-la se sentir tão especial. E então ela disse algo que me fez chorar. Eu costumava pensar que não era importante o suficiente para ter uma festa de verdade, mas agora sei que tenho muitas pessoas que me amam. O jornal local fez uma matéria sobre a festa, destacando como a comunidade se uniu para dar a uma garotinha o aniversário que ela merecia. O artigo mencionava o que minha família biológica havia feito, e como as pessoas ao redor se mobilizaram para consertar o que estava errado. A história acabou publicada em sites e blogs regionais voltados à parentalidade, e isso abriu portas incríveis para Nora. Um grupo de teatro infantil a convidou para fazer um teste para a próxima montagem de Cinderela. Um estúdio de dança ofereceu aulas gratuitas. A biblioteca pública até a convidou para participar do programa de leitura para jovens leitores avançados. Nora floresceu com toda essa atenção positiva. Passou a falar com alegria sobre seus verdadeiros amigos e sobre sua família escolhida, aquelas pessoas que estiveram ao seu lado quando ela mais precisava. Ela começou a entender que o amor não tem a ver com laços de sangue, mas com a forma como somos tratados e como nos fazem sentir. Enquanto isso, as consequências da viralização atingiam minha família biológica de formas que eu não imaginava. A história continuou a circular e crescer. Blogs de parentalidade a citaram como exemplo de dinâmica familiar tóxica. Sites de psicologia a usaram como estudo de caso sobre favoritismo e abuso emocional. A narrativa chegou até aquelas contas populares nas redes sociais que compartilham histórias escandalosas de famílias. Meus pais tentaram controlar os danos, postando coisas positivas sobre Nora e dizendo que tudo não passou de um mal-entendido, mas era tarde demais. As imagens e relatos do comportamento cruel deles já estavam espalhados pela internet e na memória da comunidade. Clara ainda tentou publicar sua própria versão da história em um grupo local no Facebook, alegando que eu havia exagerado tudo e que elas, na verdade, eram as vítimas. A resposta foi imediata e devastadora. Dezenas de pessoas se manifestaram, compartilhando experiências pessoais. A professora de Nora mencionou como ela às vezes chegava triste à escola depois de passar o fim de semana com os avós. Vizinhos contaram sobre o contraste evidente entre o tratamento dado a Nora e a outras crianças da família. A reação foi tão forte que Clara acabou excluindo todas as suas redes sociais. Mas os danos à sua reputação já estavam feitos. Enquanto isso, Nora continuava radiante, contando para todo mundo sobre sua verdadeira festa de aniversário e sobre quantos amigos ela tinha que a amavam de verdade. A alegria dela durou semanas. E do outro lado, minha antiga família ainda colhia as consequências. A empresa do meu pai recebeu tantas reclamações que ele foi convidado a se aposentar antecipadamente. Minha mãe teve que deixar o cargo de voluntária na igreja. Clary perdeu o emprego quando seu chefe viu as postagens e os artigos sobre a investigação de fraude. Eles tentaram me culpar por terem arruinado as próprias vidas, mas eu apenas lembrei, não fui eu quem roubou o momento especial de uma criança de 5 anos ou a tratou mal na própria festa de aniversário. Só me certifiquei de que houvesse consequências para as escolhas que eles fizeram. E o melhor de tudo é que Nora não sente falta deles.
Às vezes, ela pergunta pela vovó e pelo vovô, e quando explico que eles precisam ficar afastados por um tempo porque não estavam sendo gentis com ela apenas dá de ombros e volta a brincar. Ela está mais feliz, mais segura e mais confiante, cercada por pessoas que realmente a amam e a valorizam. Já se passaram 8 meses desde o incidente da festa, e os processos legais estão finalmente chegando ao fim. A investigação do IRS terminou com meus pais devendo impostos atrasados e pagando multas pesadas. As ações judiciais foram resolvidas a favor de Nora. Mesmo assim, eles tentaram reaproximar-se, mandaram cartas, cartões, presentes, e até apareceram na escola da Nora, o que acabou gerando uma ordem de restrição. Eles dizem que aprenderam a lição e querem reparar os erros. Mas há algo importante sobre consequências. Elas não existem apenas para punir, existem para mostrar que ações têm impacto, que o comportamento de uma pessoa pode causar dor real a outra. Nora está florescendo sem eles. Fez novos amigos, descobriu novos interesses e aprendeu, cedo, que merece ser tratada com respeito e carinho. Ela não vai crescer achando normal ser diminuída por familiares. Não vai acreditar que precisa aceitar menos do que merece só porque vem da família. E eu? Aprendi que sou muito mais forte do que imaginava. Aprendi que, muitas vezes, quem diz te amar pode ser justamente quem mais te machuca. Aprendi que família de verdade nem sempre é a que compartilha seu sangue, é aquela que te apoia, te acolhe e te protege. O mais valioso que aprendi é que defender o seu filho, mesmo que seja difícil, mesmo que gere conflito, mesmo que custe perder pessoas que você achava indispensáveis, é sempre, sempre, a decisão certa. Minha família biológica destruiu a festa de 5 anos da Nora. Mas, ao fazer isso, me deram a clareza que eu precisava para construir uma vida nova e melhor para nós duas. Eles acharam que estavam ensinando a Nora qual era o lugar dela dentro da família. Mas, na verdade, me ensinaram que tem gente que não merece lugar nenhum na nossa vida. O 6º aniversário da Nora está se aproximando, e já estamos planejando algo incrível. Só estarão presentes seus verdadeiros amigos, as pessoas que realmente se importam com ela, celebrando a garotinha incrível que ela é. E minha família biológica? Vai ficar assistindo de longe, sabendo que jogou fora a chance de ter um relacionamento com uma criança maravilhosa por causa de um favoritismo mesquinho e de sua própria crueldade. Às vezes, a melhor vingança não é revidar. É simplesmente viver bem, viver em paz, sem quem tentou te derrubar. Nora é feliz, saudável e amada. Ela conhece seu valor. Sabe que merece o melhor. E sabe que é especial para todos que estão por perto. Isso não é vingança. Isso é justiça. E, honestamente, é tudo o que eu sempre quis para ela.